Fala, meus lindos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, rapaziada, é um vídeo muito pedido por vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar muita, mas muita gente mesmo. Então, já senta o dedo nesse like, metralha com Gongo no Mi em cima desse like, ou uma headshot do Vanalgur aí, dá o TPzão em cima desse like, que faz toda a diferença. Comenta ideias e dicas de vídeos que vocês gostariam de assistir no canal também. Já tenho muitas ideias que vocês mesmos, inscritos aqui do canal, indicaram, e eu vou estar trazendo com toda certeza, pessoal, tá bom? Além disso, não deixa de enviar esse vídeo para alguém, que faz toda a diferença e ajuda o YouTube a divulgar mais a gente para outras pessoas e para outras pessoas que também estão começando a jogar GLA, tá, rapaziada? Então não deixa de fazer isso, por favor, que faz muita diferença mesmo. Por favor, deixa o like, comenta e divulga para alguém. Manda no grupo aí seu GLA, no seu Discord, que faz muita diferença para mim, na moral, dessa força aí pro Mano Blast, tá? Queria falar também, se você quer comprar gemas para evoluir sua conta ou para comprar skins e outras coisas no GLA do melhor preço do mercado, vai estar o link da Curse Diamond aí, parceiro oficial do próprio GLA, então é totalmente seguro, chega rápido e fácil, instantaneamente na sua conta, e se comprando por lá, você ainda ajuda o Mano Blast, tá, rapaziada? Então quem puder, mas você quer realmente me ajudar? Só deixar o like, se inscrever, mano, você já tá me ajudando demais, Deus te abençoe, meu lindo, tamo junto, rapaz, tamo junto. E rapaziada, o vídeo de hoje nada mais, nada menos é que eu vou falar sobre o sistema de boosts do set, isso mesmo, eu vou estar ensinando vocês como que funciona, o que que gasta, o que que vai do mais 0 ao mais 4, do mais 4 ao mais 8, do mais 8 ao mais 12, e falar também do Cristal Divino, os locais onde você pode upar esse set, o que que ele vai te trazer de benefício e muito mais, tá? Então eu vou tentar fazer um vídeo dinâmico, rápido, mas ao mesmo tempo que traga todas as explicações para vocês, tá? Então bora sem enrolação, bora começar aqui, tá? Então, para a gente boostar nosso set, vamos ter 3 tipos de pedras. A primeira que é essa pedrinha azul aqui, que chama Cristal do Céu. A segunda que chama Cristal do Sábio. E a segunda que chama Cristal Carmesim. Então, pessoal, eu vou falar para vocês como que a gente consegue esses cristais, tá? É bem tranquilo, bem de boa. Pro Cristal do Céu e do Sábio existem somente duas formas. Pro Carmesim existe um a mais, que eu vou estar falando pra vocês daqui a pouquinho, tá? Em relação ao Cristal do Céu, pra gente estar dropando ele, é bem simples, rapaziada. Vocês podem conseguir em um Wanted Pirates ou no World Boss, tá? Em relação ao World Boss, pra você estar conseguindo dropar ele, você tem que estar acima do rank 300, tá? Que somente acima do rank 300 você vai estar ganhando Cristal do Céu aí. E caso você esteja abaixo do rank 300, você não vai ganhar. E em relação aos Wanted Pirates, que é a forma principal de farmar, né? Que você consegue farmar 45 de um desses cristais por semana. Aí a gente dropa lá. E, Vlad, como é que funciona esse tal de Wanted Pirates? Você tá falando aí, eu não tô entendendo nada. Eu acabei de começar a jogar o jogo. O que é o Wanted Pirates? Wanted Pirates nada mais, nada menos, galera. Eu tô deixando de fundo aí uma batalha de Wanted Pirates pra vocês verem como que funciona. É uma batalha X1 que lá usa status do PVP, inclusive, né? Então o personagem pode ter poder diferente do PVE durante a batalha. E ele nada mais, nada menos é do que um pirata procurado, pessoal. O que é? Vai aparecer um dos piratas famosos aí, tipo o Luffy, Zorro, Nami, Capone, Basil, Moji, Álvida. Vai aparecer algum pirata famoso aí espalhado no mapa com um símbolo de uma caveirinha roxa. Eu tô mostrando aí pra vocês o print dessa caveirinha pra vocês verem como é que é, e vai ter as informações do pirata. Pra gente também saber se tá tendo algum pirata desse sem precisar olhar o mapa toda hora, a gente pode vir aqui no nosso jogo e clicar a tecla T. Vocês vão ver que vai abrir essa aba aqui de eventos mundiais em curso. Vocês podem deixar tudo ou só ir aqui, ó. Tem piratas procurados também, se a gente clicar aqui vai aparecer só os Wanted Pirates, tá aí uma dica pra vocês. Eu geralmente deixo em tudo pra mostrar tudo, né? Mas vocês podem depois pesquisar específico. E vocês podem ver que nesse exato momento tem 2 piratas procurados, né? 2 Wanted Pirates ativos no meu jogo, que são a Nami e o Capone, pessoal. E o Capone tá onde, Vlad? Ó, um dos supernovas Capone Gangbang Badge foi avistado na doca de Marine Base, aqui ó, G7 Marine Base. E o que que tá falando da Nami? Nami, a gata ladra e navegador do Chapéu de Palha, foi avistado no Jojo da Kaoru na Nigi Hashiru Island. Ou seja, avisou aqui em cima, fala a ilha onde eles estão, e se você ler a descrição, vai falar exatamente onde ele está na ilha. Então, tipo assim, você consegue saber exatamente onde ele está. Se está dentro da ilha, se ele está só ao redor da ilha, se ele está perto dos gigantes, por exemplo, em Liden Garden, se ele está em Drum, se ele tá no castelo, se ele tá na vila. Então dá pra você saber exatamente onde o Wanted está. E só você clicar a letra T aqui, ó, que vai aparecer essas informações pra vocês. Agora vocês já sabem, eu deixei o de fundo aí uma batalha pra vocês verem acelerado enquanto eu tava falando também. Vamos voltar aqui pra continuar, tá? Você também falou, Vlad, que você consegue farmar 45 cristais por semana. Isso mesmo, galera. A gente consegue farmar 45 cristais por semana. Se a gente botar aqui em cima de qualquer um dos cristais, vocês vão ver que vai ter essa barrinha ali, ó, bônus semanal, tá? E pra que isso serve, rapaziada? Isso ali é para indicar quantos cristais você já fez. Vocês podem ver que eu derrotei, tenho 14 de 30 cristais. O que isso significa? Que eu já peguei 14 cristais bônus dos 30 que me dá. E como é que funciona isso, Blight? Toda semana você tem que derrotar 15 Wanted Pirates. Por que 15, Blight? Porque você vai pegar 15 fixo, cada um que você derrotar dá um cristal. E você na semana tem um bônus, que é essa barrinha verde. E esse bônus te dá 2 cristais a mais. Ou seja, você vai derrotar 15 Wanted Pirates, eles vão te dar 15
15 cristalzinho, mais 20, mais 2 de cada bônus dos 15 que derrotou, vão te dar mais 30, totalizando 45 cristais semanais, tá? Se você quiser continuar farmando cristal na semana, Blight, eu já fiz o bônus, eu posso continuar farmando? Pode sim, só que você vai ganhar um só e não mais 3 cristais, né? Que seria um que você ganha fixo, mais 2 do bônus da semana, tá? Então, ao todo, você consegue farmar 45 por semana de qualquer um deles, aí você que escolhe de acordo com o seu nível de força. E Blight, você me falou desses cristais, já tá falando até agora, mas pra que serve isso? Isso, galera, serve pra gente boostar o nosso set. Pô, como assim? Vocês podem ver que eu tenho um set que tá 12 aqui, mas a minha arma, por exemplo, tá mais 4. Ou seja, quer dizer que nessa arma aqui eu usei o cristal do céu e agora eu vou utilizar o do sábio para ler mais 8 e depois o carmesim para ler mais 2. Vocês podem ver que eu tenho outros itens no inventário aqui, vários itens aqui no meu inventário guardado e eles estão todos zerados, ou seja, eles não estão upados. Mas essa minha arma tá mais 4. Isso quer dizer que eu usei os cristais nela para poder estar upando essa arma, pessoal, tá? Então, para a gente poder deixar o nosso set do mais 0 ao mais 4, o cristal do céu, do mais 4 ao mais 8, cristal do sábio, e do mais 8 ao mais 12, cristal carmesim, tá, pessoal? Então vamos continuar aqui. Eu falei para vocês aí dos drops, né? A gente consegue dropar tanto do céu como do sábio nos Wanted Pirates e nos World Boss somente. E o do céu, para você dropar nos World Boss, tem que estar rank mais... Tem que estar acima do rank 300 e nos Wanted Pirates fazendo a dificuldade normal. Para o Cristal do Sábio, você vai fazer os Wanted Pirates na dificuldade Elite. E para dropar no World Boss, você tem que estar acima do rank 80. Sua equipe tem que ter ficado acima do rank 80, senão vocês não vão conseguir dropar o Cristal do Sábio, tá? E Blight, e o carmesinho tão temido, tão sonhado, o carmesinho que é para deixar nosso setizada mais 12? Fala para mim, tô doido para saber logo, fala logo, rapaz. O 7 mais 12 é bem de boa, rapaziada, entre aspas, vamos dizer assim. Ele dropa da mesma forma no World Boss e nos Wanted Pirates. No World Boss é um pouquinho mais complicado o carmesim. Por quê? Para você conseguir o carmesim no World Boss, você tem que estar no 5º rank para cima. Ou seja, a sua equipe tem que ficar ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, ou em quarto, ou em quinto. Abaixo disso, você já não ganha cristal carmesim. Então é bem difícil. Somente 5 equipes ganham cristal carmesim no World Boss. Então é bem difícil pegar lá, tá? Mas em compensação, aqui tem um método a mais. O cristal do carmesim você também pode farmar nos boss de Jaya, no Vanalgur e no Jesus Bugs. Isso mesmo, você pode pegar ao todo 8 por semana derrotando eles, né? No caso, se você derrotar o Vanalgur, ele vai te dar 4 e o Jesus Bugs também vai te dar 4, ou seja, totalizando 8 por semana deles, tá? Ou seja, você pode pegar 45 dos Wanted Pirates mais 8 por semana do carmesim, se você quiser também, tá? E para fazer o Jesus Bugs e o Vanalgur, você só precisa ter um 7 mais 8, que seria ter o seu 7 upado com o Cristal do Sábio até então, tá? Depois eu vou estar mostrando e falando os valores também que custam no marketing, minha opinião aí pra vocês, tá? Então, rapaziada, e Blight, pra dropar o cristal do carmesim no Wanted Pirates, como é que é? Simplesmente fazendo a dificuldade hard, tá, pessoal? Então, recapitulando, pra dropar no Wanted Pirates do céu qualquer, normal, do sábio é Elite e o carmesim é no hard, tá? Então, basicamente, agora vocês sabem todos os métodos como dropar, como que funciona para você achar os Wanted Pirates para você dropar aí e quais eventos e coisas do jogo você pode dropar. No caso, o World Boss, Wanted Pirates e também o Boss de Jaya, que são os métodos que você dropa esses cristais aí, tá? Além desses 3 cristais de upar o set, tem um outro cristal que também você pode melhorar o tier do seu set, passar de comum para raro, de raro para épico, de épico para lendário, que não seria branco para azul, azul para roxo e é roxo para amarelo, tá? Vocês podem ver aqui, ó, vocês podem ver, esse aqui é um item raro, que ele é azul. Deixa eu achar aqui, ó, um roxo é um épico, por exemplo. Aqui vocês podem ver que eu tenho alguns itens épicos aqui, que é o roxinho, por exemplo, minha arma, e os outros restos é azul. Deixa eu achar aqui, ó, um comum, esse aqui é um lendário, ó, lendário amarelo, e um comum, que é o branquinho. Basicamente, essas cores identificam a qualidade e a raridade do item, tá? E Blight, como é que eu upo meu set? O que eu tenho que fazer? Me ensina aí. Então, pessoal, agora que vocês já sabem como dropar, né, esses itens, como farmá-los e também onde você pode encontrar os Wanted Pirates e para que cada um dos cristais serve, agora eu vou ensinar vocês como que boosta o seu set na prática. E para boostar o set de vocês é bem tranquilo, você só tem que ir até um ferreiro, tá? Hoje em dia existem dois tipos de ferreiro, tá? Que são o ferreiro da base da aliança e o ferreiro que existe nas cidades de Alabasta, que foi adicionado mais recentemente no jogo através de uma atualização de alguns meses atrás, tá? Existem dois ferreiros em Alabasta, sendo um em Alabasta West, que é esse aqui que eu tô, que é o Kenshiro, que se localiza aqui na cidade de Rainbase, e existe o outro ferreiro da Alabasta East, que se localiza na cidade de Alubarna, tá? Vou estar deixando um print na tela do local exato desses dois ferreiros aqui de Alabasta, das duas Alabasta pra vocês. Eu já tô do lado de um aqui, como vocês podem ver, é só vir aqui em Rainbase, vir meio que pra região do cassino e descer que você vai achar essa casinha, mas eu vou estar deixando um print na tela com um caminho bem definido pra vocês. E o outro local é na nossa base da aliança, pessoal. Vou estar mostrando pra vocês, é bem de boa encontrar lá, e lá é o que a gente vai upar, tá? Mas eu vim aqui pra vocês que eu quero mostrar uma coisa.
Caso você decida não ter uma aliança, eu quero upar, Blade, não consigo aliança, ninguém tá me aceitando, mas eu quero upar meu set do mesmo jeito, venham aqui em Alabasta, tá? Mas somente em último recurso. Por quê, Blade? Porque se vocês vierem aqui, vai gastar mais recurso de vocês. Isso mesmo, pessoal, já vou mostrar agora pra vocês entenderem melhor. Então, beleza, pessoal, peguei aqui um Luffyzão, que ele tá com um set um pouquinho diferente, como vocês podem ver. Tem as outras peças aqui, ó. Tá, o colar tá mais 12, que é pra todas a conta inteira, né? E o resto tá mais 8, tá? Uma coisa que vale ressaltar, galera, cada personagem tem um set, tá? Especialista tem um set, lutador tem um set, cortante tem um set, suporte também tem um extra, mas eu não recomendo tanto, recomendo fazer só os outros 4, né? 4 de especialista, o de cortante, o de lutador e o de atirador, tá, rapaziada? Cada um tem o seu set e tem que ser upado todos para mais 2 se você quiser fazer todos os conteúdos do jogo com todos os personagens, tá? Mas eu vou fazer um vídeo mais explicativo sobre isso, sobre essas questões de set especificamente. Como o vídeo hoje é só de boost, eu não vou entrar no detalhe de falar de set, tá? Mas pode ficar tranquilos que eu vou trazer um vídeo falando sobre cada um dos sets, para que cada um serve, funções, como qual melhor upar, essas coisas assim direitinho, tá? Inclusive dos sets 110, que são os específicos, e também dos sets antes do 110, que são do 0 ao 100, né? Como é que utiliza aqui também, houve uma atualização em cima deles. Mas continuando, rapaziada. Cada um dos itens do nosso inventário possui uma quantidade de cristais que precisam para ser upados. Eu vou voltar aqui para vocês entenderem melhor, que eu acho que vai ficar mais fácil eu deixar aqui. Vocês podem reparar que todos os meus itens aqui estão boostados, né? Vale ressaltar também que o colar, ele conta para conta inteira, tá? Independente da sua classe, o colar é o mesmo. Se você tá com um personagem cortante, um personagem lutador, um atirador ou um especialista, não importa. O colar é o mesmo para todos os sets, tá? Só o que vai mudar são os outros 5 equipamentos que são específicos. Vocês podem ver aqui, ó, que na minha classe, ali, ó, classe requerida, tá escrito lutador na frente do Luffy, ou seja, esse aqui é o set de lutador, tá? Então eu vou falar isso tudo pra vocês. Mas o que importa pra gente agora é falar do sistema de upgrade. Blind, como é que funciona? Cada uma dessas partes de equipamento aqui gasta uma quantidade de cristais para ser upada. Vamos falar para vocês. Eu vou falar as que eu recomendo upar primeiro. A cabeça, um emblema e a calça são o que eu recomendo vocês sempre bustarem primeiro. Depois vocês vão bustar a armadura, a arma e por fim o colar, rapaziada. E por que isso, Blind? Por que você está falando isso? Por quê, pessoal? O emblema de vocês, a cabeça, né, o capacete e as pernas, a calça de vocês, gastam somente 2 cristais para serem upados, enquanto a armadura e a arma gastam 4 cristais e o colar gasta 8 cristais para ser upado. Isso também se você upar na base da aliança. Aí vem o porquê que eu falei. Tentem sempre dar prioridade para upar na aliança. Por quê? Se a gente for upar esses itens aqui no ferreiro, vocês vão ver que ele vai cobrar um valor para a gente de 1 cristal a mais do que eu falei, ou seja, os itens que custam 2 nesse ferreiro da cidade de Alabasta, das 2 Alabastas, vão custar 3 cristais, os itens que custam 4 vão custar 5, e o item que custaria 8, que seria o colar, vai custar 9. Eu vou botar aqui, por exemplo, falar com ele aqui, ó, vai ter várias opções, né? O que a gente vai falar aqui, ó, é melhorar equipamento, e a gente vai estar aqui e vai jogar a nossa arma, por exemplo. Olha, ele tá vendo? Ele tá pedindo 5 cristal carmesim, porque ele tá no mais 8, então é para ir para mais 2. E por que não 4, Blast? Porque justamente a gente tá fazendo isso aqui na cidade, ou seja, por você não ter uma aliança, você sempre vai pagar 1 cristal a mais no upgrade, ou seja, façam na aliança de vocês, galera. Eu já vou mostrar lá da aliança, marca aí. Aqui agora eu vou mostrar para vocês, ó, em vez de custar 2, como eu falei, tá custando 3, tá vendo? Eu vou pegar um colar aleatório aqui, porque o meu colar, ele já tá mais 12, então se eu botar ele aqui, vocês vão ver que não vai aparecer nada, tá? Então eu vou pegar um colar aqui aleatório. Eu acho que esse colar aqui serve. Vocês vão ver, em vez de aparecer 8 cristais, vai aparecer 9, ó. Tá vendo? Não, apareceu 10, não foi nem 9, rapaziada. Apareceu 10. Então tá aí, ó. Olha só que loucura, pessoal. Então você vai pagar muito mais caro por estar fazendo fora da aliança. Agora eu vou mostrar na aliança como seria pra vocês. Então bora ir para aliança, galera. Para entrar na aliança é bem simples, basta vocês acharem uma âncora, vão clicar aqui para abrir a aba de personagem e vocês vão ver que vai ter essa aqui, ó, caso você tenha uma aliança, ó, viajar para a base da aliança, esse símbolo ali, ó. Aí vocês vão entrar na base da aliança de vocês. Se a gente vier aqui, a gente vai seguir reto até a entrada principal aqui da aliança e vai virar na direita na primeira sala e aqui vocês já vão encontrar o ferreiro da aliança de vocês, tá? O Blacksmith. Então vamos falar com o mano aqui, ó. E mesma coisa. E agora vocês vão ver que vai estar muito mais barato os nossos itens, ó. Vou botar o emblema. Ele tá me cobrando 2, que é o valor original. Vocês viram que ele tá me cobrando 2? Vamos botar aqui, ó. A capa, em vez de eu cobrar 5, vai cobrar 4. Se a gente botar aqui o colar, ele vai cobrar 8, que é o valor normal, entendeu? Então é isso, rapaziada. Façam na aliança de vocês, porque na aliança vai ser muito mais barato para vocês uparem os sets, pessoal. Tá aí a minha dica. Utilizem-a, porque vai realmente salvar muito vocês. E pode ter certeza que vai mesmo, pessoal, porque é bem chato para fora da aliança.
Então eu conversei com muita gente como é que era, e você realmente no final das contas, na somatória total, vai gastar muito mais recurso do que upando aqui na aliança, tá? Eu vou falar pra vocês, vou estar deixando uma tabela que eu fiz aí. Tem uma tabela também na Wiki, mas eu não acho ela tão precisa, então eu decidi fazer uma própria para vocês poderem ficar mais fácil de entender. Basicamente, toda vez que a gente for upar um set, eu vou tentar upar aqui, vamos pegar o nosso Vanalgur aqui rapidamente, que eu quero upar ele. Vamos lá, vamos pegar o Vanalgur. Opa, eu não guardei o set do Luffy. Pera aí, rapaziada. Bora lá, rapaziada. Agora sim, a gente vai upar aqui a arma do nosso querido Vanalgur, que tá mais 4. Eu vou tentar deixar ela mais 12 aqui com vocês no vídeo de hoje ao vivo, tá? Então a gente vai clicar aqui em melhorar equipamento, vai jogar nossa arma aqui dentro. A arma, no caso, vai cobrar 4, como eu disse pra vocês. E o que isso significa, galera? Vocês podem ver aqui, ó, que tá vendo aqui, ó, vai aumentar o ataque, e aqui no meio tem uma chance de sucesso, ou seja, a gente tem 22% de chance de sucesso do item ir para o próximo nível, ou seja, sair do mais 4 para o mais 5. E cada um dos upgrades, do 0 pro mais 1, do mais 1 pro mais 2, cada um deles tem uma chance do item falhar ou não, e tentativas que venha garantido. Então eu vou falar tudo agora pra vocês. Quando você for deixar seu set do mais 0 pro mais 1, você tem 35% de chances de dar certo. Se você fizer 3 vezes, e você tem 3 tentativas, e na terceira vai ser garantido que o item vai por mais 1. No mais 2, para você ir do mais 1 para o mais 2, você tem 30% de chances de dar certo e 4 tentativas, e a quarta tentativa é garantida, tá? Do mais 2 para o mais 3, você tem 25% de chance e 5 tentativas. Sendo a quinta tentativa, 100% de chance. Do mais 3 para o mais 4, você tem 20% de chance de dar certo e 6 tentativas. A sexta tentativa é garantida, tá? Agora, passando para a utilização do cristal do sábio, pessoal. O que eu tô falando tá aí na tela para vocês verem direitinho, tá? O que eu tô falando. O cristal do sábio, para você ir do mais 4 para o mais 5, você tem 22% de chance e tem 5 tentativas, sendo a quinta tentativa 100% de garantia. Do mais 5 para o mais 6, você tem 18% de chance, sendo 6 tentativas e a sexta tentativa garantido. Do mais 6 para o mais 7, você tem 14% de chance e 8 tentativas, sendo a oitava tentativa garantida. E do mais 7 para o mais 8, você tem 10% de chance de dar certo, sendo 11 tentativas e na 11ª tentativa garantida, tá? E agora, do mais 8 para o mais 9, que já seria a utilização do cristal carmesim, que é o cristal vermelho, para você ir do mais 8 para o mais 9, você também tem 10% de chance e 11 tentativas, sendo a 11ª, né? Sendo a tentativa garantida. E do mais 9 por mais 10, você tem 9% de chance de dar certo e tem 12 tentativas, sendo a 12ª tentativa garantida. Do mais 10 por mais 11, você tem 8% de chance de dar certo e 13 tentativas, sendo a 13ª tentativa garantida. E do mais 11 por mais 12, você tem 7% de chance de dar certo e 15 tentativas, sendo a 15ª tentativa o garantido, pessoal. E cada uma dessas tentativas vai ter o número de acordo, né? Os sets que eu falei pra vocês, o capacete, o emblema vai gastar 2 aí, né? E a calça, a arma e a camisa vai gastar 4 e o cordão vai gastar 8, né? Eu na tabela aí tô deixando bem explicadinho. Na Wiki ele fica meio que junto, não deixa explícito que cada um gasta a quantidade que gasta lá. Na verdade deixa, mas falando, a tabelinha geral que eu vou mostrar pra vocês que a Wiki deixa é essa aí, ó. Tá vendo? Lá na Wiki fala cristal do céu, cabeça, emblema, perna 36, peito, arma 72 e colar 144 do cristal do céu. Então, pros outros dois, pro colar funciona, porque é só um. Mas pros outros dois, muita gente não sabe, né, galera? Não é 36 pra você upar a cabeça, emblema e perna. É 36 pra cada um deles, ou seja, teria 36 cristais pra você upar garantido, mesmo errando todas as vezes a cabeça, mais 36 cristais pra upar o emblema e mais 33 cristais pra upar, 36 cristais pra upar a perna, ou seja, para upar garantido tanto a cabeça como o emblema e a perna, se você errar tudo, na verdade você precisaria de 108 cristais ao invés de 36, tá? Porque seriam 3 vezes 36, ou seja, 108, tá? E no peitoral mais a arma, você teria que ser 72 mais 72, que no caso aí daria 144, né? Então, somando tudo para você culpar todo o seu set inteiro pro mais 12, quer dizer, pro mais 4, você vai gastar 396 cristais do céu. Vamos arredondar ali, mas basicamente 400 cristais do céu que você precisa ter para estar upando o seu set inteiro pro mais 4. Basicamente é isso, tá? Né? Na minha tabela, como eu mostrei para vocês aí que tá no vídeo aparecendo, tá completinho, tá com a informação completa, quanto que você precisa para cada uma das peças e também o total exato que você precisa realmente, caso você erre todas as tentativas. Então, vamos que vamos. Basicamente é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar. E além desse cristal, existe um outro cristal, que é o cristal divino, que você dropa na raid do Enel. Você pode dropar fazendo a raid do Enel no difícil, que é um drop raro de se conseguir ali. E ele também tem como você dropar
fazendo o One Man Army, algumas conquistas, e em 2 conquistas específicas aí derrotando os bosses secundários, que seria Raid Skypiea 1, Raid Skypiea 2, as conquistas, né? Você ganha também 2 cristais desse de graça, tá? Esse cristal eu vou fazer um vídeo só sobre ele, que eu acho que ele é muito importante e ele também vai ser bem agregador a relação ao vídeo de sets, tá? Então eu vou deixar ele para fazer um vídeo separado sobre o cristal divino, não só nesse, que é o que eu acho que é o que importa para vocês nesse vídeo. Para pessoas iniciantes que estão começando, é só saber sobre o boost, tá? Então a gente vai boostar agora para vocês. Eu vou pegar aqui uns cristalzinhos do sábio pra gente estar boostando aí, e uns carmesim também pra gente deixar nossa RAM mais 12, para vocês verem como que funciona essa questão de chance, de porcentagem aqui na prática. E vocês vão ver que alguns vai de primeira, alguns eu vou acertar 2 seguidos, alguns eu posso errar tudo isso aí no final. Então vou mostrar na prática pra vocês como que é boostar o set. Vou deixar o vídeo acelerado aí para vocês, rapaziada. Aí, rapaziada, deixamos então, saímos do mais 4 pro mais 12 com a nossa arma, vocês podem ver. E a gente gastou bem pouco, felizmente, porque olha só, sobrou 136 carmesim, rapaziada. E a média para tá deixando a sua arma ali mais 12, você gastaria 204 aí cristais carmesim se você errasse tudo. Ou seja, eu não errei tanto assim e sobrou pra caramba. Vocês podem ver que eu tinha 200 e pouquinho, 250 mais ou menos ali cristais carmesim, não lembro agora, acho que é 258 que tava no meu inventário carmesim, e sobrou 136 ainda. Ou seja, eu não gastei muito em relação ao tanto que é a média de total de erros, né? Ou seja, você pode gastar muito para deixar o seu set mais 12, mas também pode não gastar tanto. Vai muito da sorte ou do azar nesse sistema aqui, porque ele é um RNG exato, galera. Você pode cagar de 4 seguidos de primeira e ao mesmo tempo pode ir todos na última tentativa, que é o garantido, né? Então tá aí, mostrando na prática para vocês. E para finalizar o vídeo, antes de finalizar o vídeo, eu vou fazer um Wanted Pares aqui para vocês, ao vivo, mostrando para vocês o sistema que eu falei de escolhas aí. Vamos estar enfrentando nossa querida Namizada lá em Nig, e eu vou mostrar para vocês as opções aí para vocês estarem escolhendo o normal, o Elite e o Hard, para vocês droparem o carmesim, e como é que funciona também o bônus para vocês, tá? Bora lá então mostrar pra vocês na prática, pessoal. Então, pessoal, como eu havia dito pra vocês, quando vocês vierem no mapa, vocês vão ver que vai ter as caveirinhas roxas, tá vendo que tem umas caveirinhas roxas? Então tem a caveirinha roxa, a descrição, a mesma descrição do T, mas se vocês quiserem ver pelo mapa também funciona, tá? Então aqui a gente vai entrar em Nig, que é onde a Nami está, e ela está bem aqui na frente, né, no dojo, que foi falado que ela estava, lembra que ela falou que estava no dojo Kaoru? Então ela tá aqui. Se pudesse falar, por exemplo, que ela pode nascer, por exemplo, aqui em Nig, ela pode nascer aqui nesse matinho aqui, no segundo andar aqui, ó, nesse local aqui, ou aqui no início. São os 4 locais que normalmente podem nascer aqui em Nig, né, nesse local. E você sempre tem que ter a ideia desses Wanted, por quê? Nesses Wanted, galera, eu vou fazer um vídeo só disso, que eu acho que vai ficar melhor a explicação, acho que vai ficar mais fácil também de vocês entenderem, tá? Porque dependendo do local que ele tiver, é mais difícil enfrentar ele, tá? Outra coisa que vocês têm que ficar atento, nos Wanted podem ter invasão, tá vendo que no cara tem uns piratinhos aqui, ó? Esses piratinhos durante a batalha podem tentar atrapalhar a gente, tá? Então vocês vão ver esse local roxo aqui, e aqui tem um pirata procurado, tá? Aqui tem as informações do set, por exemplo, do Elite, se botar normal aqui, ó, vai falar as informações normal, se botar aqui vai falar as informações do hard, tá? Eu vou fazer no Elite porque eu tô gravando, então gravando eu fico meio desconcentrado, então para garantir, mostrar a integridade para vocês, né? Como eu falei, se vocês fizerem normal, vocês ganham 3 do céu, no Elite 3 do sábio e no difícil 3 carmesim, tá? E vocês podem ver que vocês sempre ganham uma quantidade de ouro também quando vocês donam, então é muito importante vocês terem essas foods instantâneas aqui, galera, porque vale mais a pena você usar a food instantânea do que morrer, porque se você morrer, você vai ter que pagar reparo do seu set, que custa ali em volta de 5.800, 5.600, quase 6k, e o lucro que você ganha aqui derrotando diretamente o Wanted é menor, pessoal, tá? Então tomem muito cuidado quanto a isso para vocês não tomarem de bobeira, tá? Então, uma coisa que vale ressaltar também vocês podem clicar X aqui em cima para estar começando ou abrir a aba de novo, né? Então bora. Vamos lá, aqui é a Nami, a gente vai ficar de longe dela, como a gente é Vanalgu. Eu vou fazer um vídeo de um Wanted Party mostrando counters, como você descobrir se você consegue cauterar ou não.
tá? Aqui no caso, eu já vou vir pra cá pra não tomar ali de bobeira dos carinha da Nami. Beleza, já demos dano aqui. Vamos tentar sair aqui agora. Beleza, acertamos ela. Foi. Aqui, galera, eu vou usar a cura instantânea por garantia, mas não precisa, ó. Beleza, e assim já derrotamos a Nami, já ganhamos o dinheiro e as 3 pedrinhas, como eu disse. Ganhamos 1 e 2 do bônus, ó. Vocês podem ver que o nosso número de bônus estava 14, agora tá 16, tá vendo? Tirei todas as pedrinhas do inventário para vocês verem na prática. E assim funciona o sistema de boost e dos Wanteds, tá? Eu vou fazer um vídeo ensinando sobre os sets também, do 0 aos 100 e os 710. Vou fazer um vídeo também de Wanted Spires, só explicando como funcionam os Wanted Spires, como derrotá-los e tudo mais. Então não perca e comenta aí se vocês querem também, para realmente saber se vocês querem também trazer o quanto antes possível. Então tá aí, galera, esse foi o nosso vídeo de sistema de boost de sets aí. E bora que bora, espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido. E se vocês tiverem tido alguma dúvida, tem bolei todo aqui, meu Deus. Se tiver tido alguma dúvida, é só comentar aí que eu posso refazer o vídeo ou trazer mais ideias. E com certeza eu vou ir atualizando com o tempo esse vídeo aqui para vocês ficarem cientes e caso haja alguma mudança também, tá? Um grande abraço, um grande beijo. Falou e fui!